Perfeito. Então, a nossa aula ela está sendo gravada, tá? E após a finalização do treinamento, ela vai ser enviada por e-mail para vocês. Durante o treinamento, eu vou estar realizando as pausas, e nas pausas vocês podem estar abrindo o microfone para tirar alguma dúvida, pode usar a ferramenta de levantar a mão e também podem ir mandando as perguntas no chat, que durante as pausas vou estar lendo as perguntas de vocês. Então, no treinamento de hoje, a gente vai abordar todo o menu lateral da aba de orçamentos, toda a aba de conferir valores e também o pedido para tempo. Então, sempre nos nossos orçamentos, os dois últimos eu consigo visualizar na tela inicial, ele sempre vai ficar aqui na lateral e também na aba de orçamentos. Se eu clicar para procurar, vai me aparecer todos os orçamentos que eu tenho criados dentro do sistema. Vocês podem filtrar por nome do cliente, número de orçamento, situação e data de cadastro também. A gente vai dar continuidade no orçamento número 30, que a gente criou no período da manhã. É só a gente clicar no nome do cliente, que já vai ser direcionado para a tela de orçamento. Então, primeiramente, a gente vai abordar o menu lateral, como eu já disse, e depois a aba de conferir valores. Então, o primeiro tópico que a gente tem aqui no menu lateral é a aba de projetos, que nada mais é a tela que a gente está no momento, a tela onde a gente localiza os projetos. Tem um menu de venda de itens. Esse venda de itens aqui é caso o cliente queira vender algum item avulso no orçamento dele. Por exemplo, a gente tem aqui as 3 janelas com os materiais que já vão ser utilizados para a montagem dessa janela, já estão todos inclusos dentro desse orçamento. Mas o cliente quer uma fechadura a mais, uma caixa de parafuso, ele pode fazer a venda avulsa desse item dentro do orçamento. Então, eu vou incluir esse item, eu vou pesquisar ele pelo código. Se eu não souber o código do produto, o que eu posso fazer? Eu posso clicar na lupinha e estar procurando ele pelo nome, pela descrição do produto. Eu vou pesquisar, por exemplo, que seja o parafuso. O parafuso tem vários cadastrados, eu só seleciono qual eu quero. O parafuso é uma cor única, vou informar a quantidade que eu vou precisar. Se tiver valor unitário alimentado na minha tabela de preço, ele já puxa. Qualquer coisa, eu posso estar alimentando manualmente esse valor. Vou confirmar. O item foi inserido com sucesso nesse orçamento. Eu preciso recalcular o meu orçamento, toda alteração feita. Então, como eu inseri um item, eu preciso calcular esse item. Já puxou aqui, ó, no menu de venda de itens, o valor de 30 centavos, que é da minha venda avulsa que eu fiz. Tenho também aqui os relatórios. Então, esses relatórios aqui, eles vão ser geral do orçamento de vocês. Então, vocês conseguem tanto tirar total do orçamento quanto parcial, como é mostrado no período da manhã. Então, aqui eu consigo tirar de material, que é o acessório com valor de venda, sem valor de venda, o relatório de barras utilizadas. Tenho também o de produção, no qual eu consigo tirar aqui um perfil para corte, que é o bastante utilizado, orientativo de montagem. Então, aqui vocês vão ter vários relatórios disponíveis para estar imprimindo conforme o orçamento de vocês. E também eu consigo tirar parcial. Como que eu tiro parcial? Basta eu selecionar o projeto, vir em mais opções e tirar o relatório dos materiais selecionados. Aqui vão estar os mesmos relatórios do que o que está no menu lateral. E vocês vão estar localizando qual melhor se adequa à empresa de vocês. Tenho aqui o quarto tópico, que é o tópico do faturamento. O faturamento, a gente ensina como está faturando o nosso orçamento pelo treinamento de financeiro, que acontece toda segunda-feira. Mas, basicamente, no que se resume esse faturamento de orçamento? Vocês precisam confirmar a venda para estar faturando esse orçamento e vocês têm duas opções. O faturamento à vista. Esse pagamento à vista, o que acontece? Ele vai gerar um título no seu financeiro
dizendo que você recebeu esse dinheiro em espécie e ele já vai dar baixa no seu caixa aqui do sistema. Já o pagamento parcelado, você consegue informar como que você está recebendo esse valor, qual o centro de custo, se você recebeu entrada, se você vai parcelar em 2, 3 vezes, e está gerando as parcelas para ir lá no seu financeiro e baixar conforme o vencimento. Então, vocês têm as duas opções de estar inserindo o faturamento do orçamento. Até aqui, pessoal. Até o menu de faturamento. Alguma dúvida? A Secretaria Rochedo, deixa o número da sua licença que a gente vai te chamar no chat para a gente ver essa questão, tá bom? Continuando aqui, então, a gente tem os dados de entrega. Dado de entrega, a gente consegue informar o endereço para entrega desse orçamento. Então, por exemplo, aqui que a gente tem a cliente Cris. E o endereço que está cadastrado essa cliente no sistema é diferente do endereço da obra dessa cliente. Então, eu posso cadastrar um endereço de entrega para esses projetos. Eu posso tanto cadastrar direto por essa tela, informando o nome da obra, o responsável, o telefone, quanto eu posso cadastrar lá no endereço da Cris. Então, vamos supor aqui que a Cris seja uma construtora, e essa construtora tem vários endereços diferentes. Eu posso cadastrar uma obra para cada endereço. Então, eu vou pegar e vou editar o cadastro dessa cliente, clicando no lapisinho. E aqui eu tenho as obras do cliente. Então, eu vou começar a cadastrar as obras. Vou vir no inserir e vou informar qual é o nome da obra. Vou informar que a obra é o nome de teste, o responsável é a Carol, qual que é o CEP dessa obra. Vou buscar, já vai me puxar o endereço completo. Basta eu informar o número, eu confirmo. Ah, mas tem mais uma obra, Carol, o que que eu faço? Venho no inserir novamente, vou informar o nome da obra, o responsável, qual que é o CEP, e vou buscar esse CEP novamente. E vou estar informando o número dessa obra. Vou confirmar, já tenho aqui os dois endereços cadastrados. Vou confirmar o cadastro desta cliente e vou voltar lá no nosso orçamento. Então, voltando no nosso orçamento, assim que a gente vir aqui em dados de entrega, eu consigo selecionar as obras. Se eu selecionar a obra de teste, já vai puxar que o nome da obra é teste, a responsável é a Carol e esse é o endereço de entrega. Se eu selecionar a obra WVetro, vai me mostrar que o nome da obra é WVetro, o responsável é o Gabriel e esse é o endereço da obra. Eu posso gravar esses dados, que na impressão do nosso orçamento vai puxar toda a informação dos dados do cliente e aqui os dados de entrega desse orçamento. Então, vocês podem cadastrar os endereços, os dados de entrega, na verdade, dos orçamentos de vocês. Tenho a agenda de instalação. Essa agenda aqui, ela é vinculada ao módulo de produção. Então, quem não tiver o módulo, provavelmente não tem essa agenda de instalação, tá? Tenho aqui 3 tópicos que a gente resume em um tópico só, que é o observações padrões, prazo de entrega e condições de pagamento. Esses 3 tópicos a gente insere aqui nas impressões do nosso orçamento, na aba de observações para impressão.
Então, aqui eu consigo colocar a condição, prazo de entrega. Eu vou pegar um outro orçamento de exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui eu já tenho, ó, o orçamento válido por 10 dias, o meu prazo de instalação, uma observação padrão, a condição de pagamento e a garantia do nosso orçamento. Então, vocês podem informar tudo nesse campo aqui e salvar como padrão que todo orçamento que vocês fizerem vai puxar essa observação padrão que vocês deixaram salvo. Então, vai sair tudo aqui no campo de observações do orçamento. E entre meio a esses tópicos, a gente tem o entrega do orçamento, que a gente consegue efetuar a entrega parcial dos nossos orçamentos. Mas até aqui, pessoal, alguma dúvida? Adressaria Rochedo, tem alguma dúvida? Sim, Carol, essa questão da gente cadastrar o endereço de entrega, né, quando é diferente, principalmente quando é construtora, a gente cadastra nessa tela que você passou aí. Quando eu faço o fechamento da venda, que eu vou emitir a nota, esse endereço já vai sair da nota ou eu tenho que repetir ele lá na nota? Carol? Oi. Carol, Então, assim, tudo bem? Os dados da nota, o endereço que vai puxar na sua nota fiscal, ele sempre vai prevalecer o endereço do cliente, que está cadastrado realmente o cliente. Então, esse endereço aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou pegar novamente, vou editar o cadastro desse cliente. Ele sempre vai prevalecer o endereço que está aqui, ó. É o endereço, o CEP, ou o endereço do cliente mesmo, que aparece também aqui na parte superior como endereço. Nunca vai prevalecer o endereço da obra, tá bom? então naquela observação, ela não vai direto para aí, não é isso? Onde a gente, que eu E preciso incluir na nota, porque assim, tem casos que eu preciso que o cliente quer que saia na nota, aí eu vou ter que colocar lá na observação, ele não vai ter, não vai me dar a isso, opção, portar no orçamento. exatamente, ele não puxa no orçamento, nenhuma informação está aqui, além dos materiais e do valor. Então, o que vai prevalecer vão ser os itens que estão no orçamento e os valores de referência. Observação, dados de entrega de orçamento que foi efetuado, tipo, endereço de entrega do orçamento, ele não vai puxar. Sempre vai prevalecer os itens e os valores, Ok, obrigada. tá bom? Mais alguém alguma dúvida? Bom, continuando aqui, a gente estava falando aqui sobre as entregas do orçamento. Em entregas de orçamento, a gente tem aqui a função de estar entregando parcialmente os itens do nosso orçamento. Eu vou marcar que um dos nossos projetos vai utilizar contramarco para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vou só editar um item aqui. Vou marcar aqui contramarco sim nesse. Vou só confirmar e vou recalcular esse orçamento. Então, aqui a gente tem uma janela de correr suprema e um painel ribar. Já no nosso outro orçamento, também eu vou marcar que vai utilizar contramarco. Contramarco, sim.
Nesse aqui, o primeiro item, a gente tem 2 janelas da linha Gold, tenho uma janela da Suprema e mais 2 da Gold. Como que eu faço para fazer a entrega desse orçamento? Eu posso vir em entrega de orçamento, no botão de inserir, e aqui vai puxar todos os itens. Aqui eu posso informar se eu vou efetuar a entrega das esquadrias ou do contramarco. Contramarco vai me mostrar que eu só tenho uma janela de correr da linha Gold, e são somente 2 contramarcos. Mas eu vou entregar somente um, Carol. O que que eu faço? Posso vir aqui e informar qual é a quantidade que eu vou entregar e efetuar essa entrega. Automaticamente vai gerar um histórico aqui, ó, no qual você pode estar imprimindo esse relatório, dizendo que você está entregando esse contramarco e o seu cliente pode estar assinando, informando que ele realmente recebeu esse produto. Entregou, vai efetuar o restante da entrega. Novamente, vocês precisam vir e inserir. Se você vai entregar o outro contramarco, é só informar o produto. Se for a tipologia, a esquadria, vocês vão vir na esquadria e informar qual que são os produtos que vocês vão entregar. E confirma a entrega. Vai gerar um novo histórico e também vocês podem estar imprimindo esse relatório para o seu cliente assinar, dizendo que ele realmente recebeu esse produto lá na obra dele. Então, isso aqui é para controle de entrega de itens do orçamento. Tenho também aqui outras comissões. Esse outras comissões, vocês podem estar configurando a comissão do vendedor. Então, a vendedora Carol tem uma comissão de 5%. Vocês podem vir aqui e gravar essa comissão dessa vendedora. Também vocês podem estar inserindo comissões para terceiros, por exemplo, para arquiteto, para engenheiro, ou para um fornecedor que fez, por exemplo, a indicação desse orçamento para você e você ficou de pagar uma comissão para ele. Então, vocês podem vir e inserir nova comissão. Essa pessoa precisa estar cadastrada no sistema. Então, aqui eu vou pegar um arquiteto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho aqui. Vou pegar uma outra. Eu vou informar que vai ser em percentual e o percentual vai ser 2%. Eu posso informar se o pagamento vai ser na venda, no recebimento ou na instalação. Então, aqui eu vou deixar que é no recebimento e o valor total de 2% vai dar um total de 829,72. Eu confirmo. Esse valor, ele não vai se somar no valor total do orçamento, vai ser um gasto que vocês vão ter a mais, referente ao valor que vocês teriam lucrado nesse orçamento. Então, aqui na aba de conferir valores, eu consigo ver que nas comissões vocês vão ter um custo de 2.900, que é a somatória da mão de obra do vendedor e também da comissão a mais que vocês geraram para o arquiteto. Então, sempre vai ser um gasto a mais que vocês vão ter no valor total do orçamento. Tem despesas extras barra previsões. Esse despesa extra é mais para controle. Então, o que vocês podem estar informando aqui? Fui fazer a entrega desse orçamento e furou o pneu, acabou a gasolina. Vocês podem informar todo o gasto a mais que vocês tiveram que não estava previsto para esse orçamento. Então, vocês podem estar informando nesse histórico aqui, para no final da instalação desse orçamento, vocês saberem da onde que saiu esse gasto a mais, para que foi, qual o valor que foi. Então, aqui é para vocês fazerem anotações referente a gastos que não estavam previstos. Tenho também a aba de histórico, que esse histórico aqui vai mostrar toda a alteração feita no nosso orçamento. Por exemplo, aqui, projeto modelo de contrato, foi informada a comissão de 2%, foi informado o endereço de entrega, tenho também aqui, foi deletado o contrato, foi inserido itens, foi calculado o orçamento, então sempre vai mostrar qual a alteração feita, a data que foi feita e qual usuário que fez.
E também vocês conseguem inserir novos históricos manualmente. Então, vocês podem vir novo histórico, informar o seu histórico e está confirmando aqui a inserção no histórico do orçamento. Então, pessoal, sobre o menu lateral, alguém possui alguma dúvida? Boa tarde, Maurício, tudo bem? O que seriam esses itens previstos? Conseguiria explicar melhor essa sua dúvida? Ou me dar um exemplo do que seriam esses itens previstos? Maurício, então, tem essa funcionalidade, porém, ela se engloba no treinamento de compras, no módulo de compras. Então, caso você tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre essa função, tá? Deixa o número da sua licença aqui no chat, que depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, então agora a gente vai para a aba de conferir valores. Então, aqui na aba superior, vou voltar aqui, a gente tem a aba de conferir valores. Então, aqui vai ser um resultado do que você está trabalhando no seu orçamento. Então, aqui a primeira coluna que a gente tem é o custo da obra, onde a gente tem um resultado do orçamento. Então, aqui a gente consegue visualizar que a gente tem um valor de venda de 41.400. Eu vou ter um custo. O que seria esse custo? O que eu vou gastar comprando os materiais para esse orçamento. E aqui o meu lucro, que é o que eu vou estar lucrando se eu fazer a venda desse orçamento. Então, eu vou vender por 41 mil, vou gastar 24 e vou lucrar 16. Então, aqui vai ser um resultado geral do orçamento. E tenho também aqui os materiais utilizados e com custo. Então, você consegue ver os materiais separadamente. Então, aqui no perfil, eu consigo visualizar que eu vou vender por 6.400, vou lucrar 3.200 e eu também, desculpa, eu vou ter um custo de 3.200 e eu vou lucrar também 3.200. Acessório, vídeo, tratamento, tudo que está sendo cobrado vai mostrar nessa primeira tela. Tenho também aqui a aba de perfis, aonde vai me mostrar os perfis utilizados para este orçamento. Então, aqui eu consigo já de cara identificar que os meus perfis estão cobrando por peso. Se tivesse sendo cobrado por metro linear, estaria escrito aqui nesse botão laranjado, metro linear em vermelho. Depois eu mostro para vocês um orçamento que esteja algum. Então, aqui no baguete, por exemplo, na cor preta, está sendo utilizado um total de 2,450 kg, que em metros linear nos resultaria a 14,4 metros.
eu tenho um valor de R$ 39,99 alimentado na tabela de preço, provavelmente seja de R$ 40. Ele sempre vai arredondar por conta da última casa decimal e do arredondamento. Então, Carol, como que eu faço para saber se o valor desse perfil específico está batendo? É bem simples. É só você pegar o peso dele, fazer vezes o que tiver na tabela de preço, e aqui a gente vai ter o resultado. Então, 2,450 vezes 40 tem que nos resultar a R$ 97,97. E aqui a gente tem o nosso preço de venda, que é somando a nossa margem de lucro junto. Então, se eu tenho aqui um lucro de 97,97, eu sei que o meu lucro é de 100%. Então, vocês conseguem visualizar todas as informações nessa tela aqui também. E também, se vocês forem ver em custo da obra e pegar aqui o custo líquido do alumínio e fazer vezes o valor que está alimentado na tabela de preço, conseguem localizar o valor total também dos perfis. Então, é sempre só multiplicar o valor pela quantidade utilizada no orçamento de vocês. Tenho também os acessórios, que em acessórios vai mostrar também quais acessórios, como ele está sendo cobrado, qual o valor, qual o lucro, qual o preço de venda. Então, aqui no parafuso, como exemplo, eu estou utilizando 80 unidades e o valor unitário é 18 centavos. Meu custo vai ser R$ 14,52 e eu vou vender por R$ 29,05. Nessa coluna aqui, onde está a unidade, vocês conseguem visualizar se o material está sendo vendido por unidade, por metro ou por tubo. Então, sempre os materiais que estiverem por metro, no sistema, na tabela de preços, vocês vão alimentar o valor de um metro só, e não o valor do rolo inteiro, e assim por diante. Então, sempre quando vocês forem alimentar preço, o que vocês compram em rolo, vocês têm que alimentar o valor do metro, o que vocês compram por caixa fechada é o valor da unidade. E o tubo também vai ser o valor do tubo em si. Tem os vidros, que também vai nos mostrar qual o vidro utilizado, quantas folhas do vidro, metro quadrado do vidro, o metro quadrado arredondado, o peso desse vidro, o valor unitário que está alimentado na tabela de preços, o custo, a venda e o lucro. Então, tudo vai nos mostrar nessa tela aqui. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar vendo na aba de perfis, aba de acessório e aba de vidro os valores de referência. Até aqui, pessoal, até a aba de vidros. Alguma dúvida? Bom, continuando então, a gente tem a aba de kits, onde se a gente tivesse algum projeto que estivesse utilizando kits de perfil, nos mostraria qual era o kit utilizado nessa aba aqui. Tenho também os serviços, que eu ensinei vocês a cadastrarem, a vincularem no orçamento, no treinamento de orçamento nível 1, hoje, no período da manhã. Então, aqui a gente colocou a colocação de película, que tem aqui o preço de custo, o valor de venda, e também vocês podem estar inserindo depois da criação do orçamento. Lá eu ensinei vocês, no momento em que vocês estivessem incluindo o projeto no orçamento, vocês já incluírem o serviço. Mas, por exemplo, passou batido, esqueci, ou o cliente quis alguma colocação de película depois, vocês podem também colocar depois da criação do orçamento.
Então, supondo que vocês queiram colocar nessa janela aqui, só vocês clicarem em cima do projeto, vir na aba de serviços e inserir esse serviço. Então, vamos supor que seja aqui um bisotê. Vocês vão informar o serviço, vão confirmar, recalcular o orçamento, o valor já vai ser somado no valor total do orçamento, e na aba de conferir valores em serviços, já vai ter aqui o bisotê também, com os valores de referência. Então, assim, vocês conseguem estar informando o serviço de vocês. Tem uma aba de 100 preços, que nesse orçamento aqui, eu não tenho nenhum item sem preço. Deixa eu ver se nesse eu tenho. Vou pegar um de exemplo para vocês. O sem preço, ele vai sempre mostrar para vocês os itens que estão sem preço no orçamento. Então, caso vocês queiram estar alimentando os itens direto pelo orçamento, vocês podem também. Então, aqui a gente tem a rodana, limitadora, batedeira, parafuso, silicone. E eu quero alimentar esses preços, Carol. Como que eu faço? Então, vocês podem vir no orçamento, na aba de sem preço, clicar aqui nesse botãozinho preto e informar o valor de custo dele. Então, essa rodana é R$ 5,50. Eu informo o valor e confirmo. Assim que eu informar o valor de todos ou dos que você estiver desse mão, vocês precisam recalcular esses valores. Automaticamente, esse item vai ser alimentado na tabela de preço também e vai ficar salvo para os demais orçamentos. Então, uma vez alimentado o sistema, vocês podem estar, uma vez alimentados pelo orçamento, já fica salvo na tabela de preço. Vocês não precisam alimentar novamente, somente se houver alguma alteração no preço de custo dos produtos de vocês. Então, assim, vocês conseguem estar alimentando os preços dos produtos pelo orçamento. A adressaria Rochedo, pode repetir essa parte de inclusão de serviço? Posso sim. Então, como eu estava explicando no período da manhã para vocês, eu consigo inserir duas formas de serviço. Vou pegar aqui o orçamento novamente. Então, eu posso inserir aqui na inclusão do item do orçamento, vou pegar aqui um projeto, vou informar o item, vou informar a quantidade, a largura e a altura, as cores e vou... Opa, desculpe. Ó, isso pode acontecer, ó. Sem querer, apertei no incluir, mas eu tinha que incluir um serviço dentro desse projeto. Eu vou confirmar, vou calcular, o item vai ser inserido no nosso orçamento. Coloquei uma altura ali sem querer também menor, eu vou excluir ele e vou inserir um outro item. Então, inserir, vou pegar aqui um outro projeto. Vou informar quantidade, largura e altura. E aqui, ó, serviços adicionais. Vamos supor que nessa janela aqui eu queira colocar uma colocação de película, ou uma lapidação, ou cobrar um deslocamento, ou uma mão de obra, um recorte, uma furação. Então, vocês podem estar informando aqui qual é o serviço e inserir. Vão incluir o item no orçamento, vão preencher todas as variáveis e vão confirmar. Vão calcular esse item no orçamento. Mas, ai, Carol, inseri o item já, não quero excluir o item para lançar novamente. Basta clicar no nome do projeto, ele vai abrir essa tela para você, no qual, se você vir na tela de serviços, você pode inserir um serviço depois da criação do orçamento. Então, vamos supor que seja a colocação de película. Vou informar o serviço e vou confirmar. Automaticamente o valor vai ser somado e vai ser incluso dentro desse projeto também. Vidraçaria Rochedo, ficou claro? Sim, Carol, essa parte ficou. Agora me tira outra dúvida, por favor.
digamos que o nosso vendedor está fazendo a venda e tenha, é porque você estava explicando anterior, mas aí já pegando o gancho, e tenha algum acessório lá sem preço, tá? Você disse que a gente pode abrir lá e incluir o acessório, e incluir o preço, né? Colocar o preço. Mas isso, por exemplo, se o vendedor ele não tiver o acesso à parte de financeira, da parte ele só precisa ter o acesso de venda e orçamento para poder fazer isso, ou ele tem que ter outros acessos? Você se refere à parte de alimentação de preço, correto? De preço, é que você estava fazendo anteriormente, antes de você explicar essa parte aí. Essa aí eu já Certo. consegui entender do serviço. Se ele tiver acesso ao módulo de orçamento, ele vai ter acesso, sim, à aba de conferir valores para estar alimentando os preços, tá? Certo, pronto, era Ele não isso, minha precisa ter dúvida. mais nenhuma regra, não precisa ter financeiro, não precisa ter outro módulo. Só basta ter o módulo de orçamento liberado. Ah, ok. Perfeito, obrigada. Mais alguém possui alguma dúvida? Perfeito. Então, continuando, a gente tem aqui o próximo, que é o barras utilizadas. Em barras utilizadas, vai mostrar toda a relação de barras para esse orçamento. Então, aqui eu consigo ver que o trilho superior, por exemplo, eu vou utilizar uma barra de 6 metros. Não necessariamente eu vou utilizar a barra inteira, vai mostrar quantas barras eu vou utilizar, vou ter que comprar, no caso, para esse orçamento. Então, sempre vai mostrar aqui a relação de barras para o orçamento. Tenho tabelas de preço. Esse tabela de preço, vocês podem estar cadastrando tabelas de preços diferentes para fornecedor. Por exemplo, vamos dizer que na tabela de acessório vocês trabalham com dois fornecedores diferentes e os preços de um e de outro sejam diferentes. E vocês querem cadastrar esses preços diferentes no sistema. Então, vocês precisam ter uma tabela para cada fornecedor. E quando vocês forem fazer o orçamento de vocês, vocês selecionarem de qual tabela querem cobrar o valor para esse orçamento, porque ela sempre vai puxar a tabela padrão. Então, vocês vão vir na aba de tabela de preço e inserir e vão estar informando. Nesse caso, eu só tenho uma de cada produto, que são as padrões. Mas vamos se dizer que eu tenho aqui mais uma tabela de acessório. Vou cadastrar mais uma tabela e vou trocar. Vou informar o produto, já existe a tabela, mas ela vai cadastrar igual. Vou incluir os itens e agora eu consigo fazer alteração lá no nosso orçamento. Então, eu vou atualizar a tela do orçamento. Se eu vir em tabela de preço novamente e vir na tabela de acessório, vai mostrar a tabela de acessório padrão e a 2023. Eu vou selecionar essa tabela, vou confirmar. O orçamento deverá ser recalculado. E assim que eu recalcular, os preços referentes à tabela que eu selecionei vão ser atualizados. Então, o valor já baixou. Era 41 mil e pouquinho, já foi para 20. Então, eu consigo trocar essas tabelas de preço do orçamento, porém, as duas tabelas precisam estar alimentadas com os preços de referência. Tenho também o margens do orçamento. Margens, vocês conseguem estar aplicando uma nova margem somente para esse orçamento. Então, vamos dizer que na tabela de preços vocês têm aqui configurados sem acessórios, sem perfil, sem vidro. Então, aqui a gente consegue visualizar vidro 50, acessórios 100 e aqui perfil 50. Mas nesse orçamento específico aqui, para vidro eu quero cobrar 90, para perfil eu quero cobrar 120. Vocês podem estar informando uma nova margem e essa margem vai ser respeitada somente para esse orçamento.
Então, assim, vocês conseguem estar configurando uma margem diferenciada somente para um orçamento específico. E, por último, a aba de sobras do orçamento. Então, aqui vai mostrar toda a relação de sobras de perfil. Então, a gente consegue visualizar que o batente na cor preta, a gente vai ter uma sobra de 3,20 m. Tenho aqui o montante, que vai nos dar também um metro de 3,44 m, o outro de 4 metros. E tenho também aqui o total, que vocês podem estar selecionando os perfis e ver qual que vai ser o total do custo e o total de venda somando essas sobras. Essa configuração, se vocês vão cobrar ou não perda de corte, acessório que vai sobrar, vocês conseguem estar configurando no curso da obra. Nesse botão azul, vocês podem configurar se vocês vão cobrar a sobra, a sucata, a perda de corte e acessório que vai sobrar. Isso vai ser no total da sobra do orçamento e nunca individual. Então, vocês podem estar optando. Se vocês não vão cobrar nada, vão cobrar com valor de custo ou com valor de venda. Essa configuração vocês podem salvar somente para esse orçamento ou como padrão para todos os orçamentos também. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Vidraçaria Rochedo, pode falar. Carol, essas sobras, a gente optando por cobrar, ela não vai aparecer nada no orçamento, né? Só nível de valor, é isso? Ou ela Isso, aparece? exatamente. Não, só nível de valor. Entendi. Ok, valeu, obrigada. O sistema ele sempre vai distribuir o valor total, tá? Dessa sobra entre os itens que estão no orçamento. Então, ele vai fazer a divisão e vai dar o valor total ali do seu orçamento, tá bom? Ok, perfeito. Muito obrigada. Mais alguém possui alguma dúvida? Perfeito. Então, a gente vai para o nosso último tópico, que é o pedido para têmpera. Então, direto pelo nosso orçamento, a gente consegue fazer o pedido para têmpera. A gente tem aqui o botão fazer pedido para têmpera e-mail. Eu tenho aqui todos os projetos que estão nesse orçamento. Eu preciso fazer a conferência da quantidade de vidros, largura e altura. E também eu posso marcar se o projeto vai ser ou não enviado para têmpera. Então, vocês podem enviar total ou parcial. Verificando todas as medidas dos vidros, vocês vão vir em imprimir e enviar o e-mail para têmpera. Vocês têm duas opções nessa tela. Vocês podem enviar direto por e-mail. Esse e-mail precisa estar cadastrado no sistema. Se vocês não tiverem, vocês podem direto cadastrar por essa tela. Ou caso vocês façam envio pelo WhatsApp, vocês podem vir no imprimir e por aqui imprimir o pedido para a têmpera e fazer o envio desse PDF pelo WhatsApp da têmpera de vocês. Então, vocês têm duas opções. Se vocês forem enviar por WhatsApp, somente imprimir. Se vocês forem enviar por e-mail, precisa selecionar a têmpera, marcar esse botão que vocês fizeram as conferências na tela anterior e clicar aqui para enviar para a têmpera. Enviando, é só atualizar a tela que vocês conseguem visualizar a data de envio e qual usuário que fez o envio para a têmpera. Vidraçaria Rochedo, pode falar. De novo, Carol. É que a gente está querendo iniciar essa implantação definitiva, precisa tirar dúvidas. Perfeito. Essa questão de envio para a têmpera, você finalizou aí o orçamento e eu vou conferir as medidas. Digamos que nesse meio eu tenha uma dúvida em alguma coisa, questão de folga, de alguma coisa para ajustar nesse pedido, nesse orçamento.
Eu tenho como pautar e eu refazer, eu colocar alguma observação dentro já dele finalizado, antes de enviar para a Tempera? Tem sim. Embaixo de cada projeto, vou pegar um outro orçamento aqui que eu não tenho enviado, ó, vou fazer o pedido novamente. Ó, eu tenho observações do projeto para a Tempra, então vocês podem estar informando aqui uma observação desse projeto, que essa Tempra consegue visualizar também qual seria essa observação. Também você pode estar mudando aqui, ó. Por exemplo, ó, a gente tem 2 vidros, Habitat 8 temperado. Então, eu tenho 2 de 750 por 1, 440. Vocês também podem editar a quantidade e a largura e a altura desses vidros. Então, tudo é editável, tá bom? Ah, ok, perfeito. Valeu, obrigada. Mais uma. Mais alguém possui alguma dúvida? Bom, pessoal, então o treinamento ele se encerra por aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar solicitando suporte para tirar as dúvidas de vocês. Vou pedir também que vocês deixem o nome e o número da licença no chat para a gente estar marcando a presença e fazer o envio do treinamento gravado por e-mail. Muito obrigada pela atenção de vocês e tenham um ótimo dia.